bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo e bem-vinda aí, você que é estudante do módulo 5 da Educação de Jovens e Adultos. Como vocês sabem, eu sou a professora Carla, sou professora de língua portuguesa, estou aqui com vocês para mais uma aula especial. A gente está falando desde a aula passada sobre democracia, fomos ao Centro de Memória, não é, da Justiça Eleitoral. E eu estou aqui, eu não estou sozinha, estou com Késia, nossa intérprete de Libras, tornando a aula mais acessível para que todo mundo seja aí alcançado e que as informações cheguem, não é? Estamos aí vivendo um período muito importante da nossa história, que é o período político. Então, na democracia, esse período, esse marco, né? Essa ação de votar, essa votação, marca aí a nossa democracia. E vamos refletir hoje um pouquinho por algumas palavras, né? O que é democracia, o que é governante, certo? Então, vamos continuar nessa reflexão. Estou aqui também com o Jonas, nosso produtor. Estou também com o Cleiton, ele que comanda toda a parte técnica. Ele que diz, inclusive, se está tudo ok. Está tudo, Cleiton? Tudo, Cleiton, gente. É uma expressão que ele usa para dizer que está tudo bem. Porque só está bem se estiver com o Cleiton. Eu gosto assim. Então, ó, a gente vai começar falando um pouquinho do que é sonho, do que é sonhar. A gente está ainda saindo, né, desse mês que foi dedicado, setembro, a Paulo Freire. É um mês que temos o aniversário de Paulo Freire. E ele fala um pouquinho para a gente do que é educação de fato, de educação com amor, de educação enquanto liberdade, tá? Então, eu quero trazer essa citação para a gente pensar. Que diz assim, ó, se não posso estimular sonhos impossíveis, não devo negar o direito de sonhar com quem sonha. Vou repetir. Se eu não posso estimular sonhos impossíveis, não devo negar o direito de sonhar com quem sonha os sonhos impossíveis. Então, deixa a gente interpretar e discutir sobre essa frase aqui, que é curta, mas diz muita coisa. Nós não somos ninguém sem os nossos sonhos. Nós precisamos sonhar o tempo todo. E enquanto educador, educadora, enquanto estudante, você precisa ter sonhos, você precisa ter objetivos. E esses objetivos, eles só aparecem quando temos sonhos. E quando ele diz assim, se eu não posso estimular, eu também deixo as pessoas sonhar, né? Sonharem aí com o que elas quiserem, independente se é impossível, se é possível. A gente sabe que sonhar é preciso e a gente tem que sonhar grande mesmo, tem que sonhar alto mesmo. Porque sonhar alto e sonhar com alguma coisa pequena é a mesma coisa, é sonhar. Então, por que não sonhar com algo muito grande? Tá? Então, essas palavras aí mostram para a gente essa importância da educação enquanto estimular sonhos. A educação precisa estimular sonhos. Então, você que está aí, nosso estudante da educação de jovens e adultos, com certeza tem sonhos. Com certeza voltou para a escola, voltou para a sala de aula para ir atrás dos seus sonhos. E fez muito bem. Não desista. A gente permanece junto nessa, tá bom? Então, Paulo Freire diz aí para a gente isso aí, né, que a gente precisa sonhar, que a gente precisa estimular sonhos impossíveis. E eu pergunto, qual é o teu sonho? Eu tenho um vídeo, eu vou soltar agora, um vídeo para vocês lembrarem, não é? Foi um vídeo doado aí por nosso produtor Jonas, que conta um pouquinho da história dos pais que não sabiam ler, não sabiam escrever, mas hoje Jonas está aí formado, tem uma profissão, ou seja, volta lá na aula, no YouTube, na nossa aula, que tem um vídeo completo, tá? Um vídeo emocionante do relato dos pais, dizendo por que pararam de estudar, por quê. E aí vão falar um pouquinho agora da parte que eu achei incrível quando falam de sonhos. O que é que você quer ser? Presta atenção. Eu queria ser uma professora, com todo prazer.
Porque agora, hoje eu sei, aprendi muitas coisas, então eu tenho vontade de ensinar as pessoas o que eu sei fazer. Se fosse jovem, eu ia estudar e eu queria ser. Eu ia estudar muito para ser um governante, para trazer para o povo o que eu não tive. Olha só, Dona Cícera, não é, Jonas? E Josemir são os pais de Jonas e mostraram aí pra gente que com toda dificuldade, o porquê pararam de estudar, não sabiam ler, não sabiam escrever, mas sonhavam. Sonhavam em quê? Aí Dona Cícera diz que quer ser professora, se pudesse escolher, seria professora. Hoje ela é doméstica, não é, Jonas? E ela falou no vídeo anterior de cozinha. Se eu passasse 5 minutos com Dona Cícera, ela teria muito que me ensinar, porque na cozinha eu sou péssima. Então, a gente percebe aí que todo mundo tem algo para ensinar ao outro, tá? Não há saber mais, não há saber menos. A gente sabe que Paulo Freire diz isso, há saberes diferentes. Então, quando Dona Cícera diz que quer ser professora, que gostaria, né, se pudesse escolher ser professora para ensinar as pessoas tudo que ela sabe, ela é professora. Ela não tem a formação de professora, ela não fez aí, ela não é licenciada, mas ela é professora por fato. Ela é professora de fato, porque ela ensina aos filhos, ela ensinou ao filho, ela ensina alguma coisa, né, de cozinha pra gente. Enquanto seu Josemir diz que se ele soubesse, se ele pudesse escolher, se ele pudesse estudar, né, ter estudado mais, ele queria ser governante. E aí eu penso, é muito bom se a gente, nesse período eleitoral que a gente vive, a gente pense aí o que é que um governante faz. Eu vou botar novamente esse vídeo porque ele diz por que ele queria ser governante. Vê só. Eu queria ser uma professora, com todo prazer. Porque agora, hoje eu sei, aprendi muitas coisas, então eu tenho vontade de ensinar as pessoas o que eu sei fazer. Se fosse jovem, eu ia estudar e eu queria ser. Eu ia estudar muito para ser um governante, para trazer para o povo o que eu não tive. Para trazer para o povo o que eu não tive. Então, qual é o objetivo dele querer ser governante? Trazer para o povo o que ele não teve. E aí, nesse período eleitoral, você precisa pensar o que é democracia, o que é governo, o que é governante. Quem é que você tem que escolher para estar te representando e por que ele está lá? Para trazer para você, eleitor, para você, cidadão, tudo que você precisa. Então, tá aí os sonhos de Dona Cícera Josemir, que são encantadores, que são inspiradores para a gente. Tá? Eu trouxe exatamente a fala dos sonhos. Eu queria ser professora, eu ia estudar muito para ser um governante. E aí a gente lembra da proposta de ensino de Paulo Freire. Qual é a proposta de ensino de Paulo Freire? Vocês sabem? Está no vocabulário, está baseada no vocabulário do cotidiano e da realidade dos alunos. As palavras eram discutidas e colocadas num contexto social do indivíduo. Foi Paulo Freire que trouxe esse método para a gente. Então, exemplo, o agricultor aprendia as palavras cana, enxada, terra, colheita. Dona Cícera, que aí é doméstica, a gente pode trabalhar as palavras relacionadas ao contexto, fubá, arroz, ela até fala no vídeo da aula anterior. Então, confere lá no YouTube, vale a pena. E os alunos, depois disso, né, nesse método de Paulo Freire, são levados a pensar nas questões sociais relacionadas ao seu trabalho. A partir das palavras base, é que se ia descobrindo novos termos e ampliando o vocabulário, tá? Uma receita, por exemplo, quanto mais você cozinha, quanto mais você vai descobrindo as receitas, você vai ampliando o vocabulário, tá bom? E aí eu trouxe 3 palavras geradoras para a gente, a partir da fala, né, dos pais do nosso produtor Jonas, Dona Cícera e seu Josemir. Eu trouxe aí governo, porque a gente, quando ele falou que queria ser governante, aí eu
trago a questão do que é governo para vocês, o que é democracia e o que é soberania, quando ele diz que queria dar para o povo o que ele não teve. E vamos entender o que é soberania? Vamos entender o que é democracia, tá? Governo, minha gente, é a autoridade governante de uma nação ou unidade política que tem como finalidade regrar e organizar a sociedade. Eles estão ali, os nossos governantes, para organizar mesmo. A gente precisa disso. Na sua casa, você não organiza a sua casa? O Brasil é a nossa casa, não é? E a gente precisa de alguém para organizar. Por isso que quando a gente vai escolher os nossos governantes, a gente precisa ter isso muito em mente. Ele vai organizar? Ele tem essas propostas? Ele, que eu digo em qualquer instância de governo, tá? Ou ele ou ela, estou falando enquanto governante, tá bom? Então, isso aí é o que a gente chama de governo. E a palavra democracia? Eu gosto muito de trazer para vocês a origem da palavra. Por quê? Porque quando a gente estuda a origem da palavra, a gente entende o seu significado. Ó, a palavra democracia tem origem no grego, democratia, que é composta por demos, né, que significa povo, e kratos, que significa poder ou forma de governo. E neste sistema político fica resguardado aos cidadãos o direito à participação política. Mais uma vez, ó, demo, que significa aí povo, o kratos, né, que estava aí na origem grega, no caso cracia, significa poder, ou seja, o poder do povo. Então, quem é que tem o poder nas mãos? Por isso que a gente diz, você tem o poder nas mãos. Ah, professora, eu não tenho poder nenhum, não. Tem sim. A democracia é isso, é você ter esse poder de escolher quem é o seu representante, o seu governo, que acabamos de ver o que significava, certo? Então, é muito importante isso também. E democracia? Democracia, gente, ainda falando de democracia, é o regime político em que a soberania é exercida pelo povo. Os cidadãos são os detentores do poder e confiam parte desse poder ao Estado para que possa organizar a sociedade. Então, vamos lá. A gente partiu de 3 palavras geradoras, não foi? Governo, democracia e soberania. A gente já viu que o governo aí é a autoridade governante que tem a missão de organizar a sociedade, ok. A gente já viu que a democracia é o poder do povo, tá? É você resguardar esse direito à participação política de um povo. E ainda sobre a democracia garante a soberania exercida pelo povo. Os cidadãos são os detentores do poder. Então, é você quem tem o poder. Então, o que seria soberania? É uma autoridade superior que não pode ser restringida por nenhum outro poder e, portanto, constitui-se como poder absoluto de uma ação legítima no âmbito político e jurídico de uma sociedade. Então, pensando assim, tá? Quando eu trouxe aí a fala de Dona Cícera, de seu Josemir, né? É para justamente mostrar que o que deve prevalecer numa sociedade democrática é o seu desejo. Soberania é você o soberano, é o seu desejo que é soberano, é a sua vontade que é soberana. E como é que a gente garante isso? Através da participação política de uma sociedade, tá? Então, é você quem precisa agir. E aí eu trouxe outra fala de Paulo Freire. Eu digo assim, líderes que não agem através do diálogo, mas insistem em impor suas decisões, não organizam as pessoas, manipulam. E hoje a gente está, pessoal, falando aqui de desinformação. A desinformação está aí para desinformar, como o próprio nome diz. E a gente precisa ter cada vez mais informações para garantir essa democracia. E já que estamos em um período aí importante da nossa história, um período político, eu quero que você, pensando nessas 3 palavras, diga para mim, escreva no caderno um parágrafo
E aí compartilhe com a sua turma, discuta sobre o que é democracia, sobre o que é governo e quais são os seus sonhos. Por quê? São os seus sonhos que precisam ser soberanos, tá? Qual a importância do voto aí? Seu voto para a democracia, tá bom? Então a gente fica por aqui, assiste lá a aula anterior, as duas aulas anteriores, na verdade. Uma que tem o vídeo completo e uma que a gente está no Centro de Memória da Justiça Eleitoral, tá bom? Então, tchau, tchau, eu fico por aqui e até a próxima aula.